Oi, gente, eu queria falar mais um pouquinho para vocês e hoje o tema seria: quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é ser um cristão? E qual é a base de fé que nós temos? Então, vamos começar? Sobre Deus. Deus é o Criador. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 3 diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo Deus disse e começou a existir. Deus falou e as coisas aconteceram. No Salmo 33, versículo 6 e o versículo 9 dizem assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. E pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, Deus é o Criador de tudo. Ele criou tudo pela palavra. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Agora está falando de Jesus. Jesus era a palavra de Deus e estava com Deus no princípio, criando o mundo junto com ele. Tudo se fez através da palavra de Deus. Continuando aqui, ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz: aquele que é a palavra estava no mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo, Jesus era Deus, estava com Deus e se fez homem para vir habitar no nosso meio. Então, Jesus é a palavra de Deus. E aí, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu quando ele chegou. E em Hebreus 11 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, Jesus, de modo que aquilo que se vê foi feito, não foi feito do que é visível. A gente entende que a base de tudo é a fé, né? Nós precisamos crer que Deus é o Criador. Agora, vamos lá para o Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Moisés perguntou, quando Deus veio convocar Moisés para salvar o povo lá do Egito, Moisés perguntou: quando eu chegar lá diante dos israelitas, eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, Deus é, né? Ele é. O eu sou, ele sempre foi, ele sempre existiu, ele não foi criado. Ele criou todas as coisas, todo o universo, todos os mundos naturais e espirituais, mas ele não foi criado. Já no Novo Testamento, em Apocalipse, João, novamente, né? Apocalipse escrito pelo apóstolo João, João diz assim no capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz daquele, falando de Jesus, daquele que é, que era e que há de vir. Então, Jesus é, ele era, ele é e ele ainda há de vir. Jesus e Deus são um só. No capítulo 14 de João, ele diz assim, que quem vê a mim, Jesus diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. No versículo 10, ele diz assim, ó, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, Jesus e Deus eram um só. E no capítulo 14 ainda de João, capítulo 14, 15 e 16 são muito importantes, gente. No capítulo 14, ele diz assim, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele é o caminho, ele não é um caminho. Ele é a verdade, ele não é uma verdade, e ele é a vida. Depois, no capítulo 16 de João, quando Jesus está contando, né, para os discípulos, preparando eles de que ele vai morrer, ele diz assim, ó, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for,
o Espírito Santo não virá. E se ele vier, e se eu for e ele vier, ele não estará mais com vocês, ele estará em vocês. Aí nós começamos a ver o Espírito Santo. No capítulo 16 de João, então, a gente vê Jesus falando do Espírito Santo. É importante observar que Espírito, quando o Espírito Santo é um Espírito escrito com letra maiúscula, não um Espírito com letra minúscula, que isso identifica um Espírito humano, um Espírito maligno ou qualquer outra coisa. O Espírito Santo, ele está destacado quando está escrito em letra maiúscula, Espírito. Então, ele diz assim, lá em João 16, que o Espírito da verdade, quem é a verdade? Jesus. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Ele os guiará a toda a verdade. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já estava com Deus lá no princípio. O Espírito Santo também estava lá. Eles são um só. Os três são um. Certo? Só para completar essa parte de Jesus sendo Deus, é que Jesus, ele foi totalmente Deus. Ele é totalmente Deus, mas ele também foi totalmente humano. Ele assumiu a forma humana para vir pagar um preço de resgate, que era a nossa própria vida que foi perdida lá no Éden, a nossa vida com Ele, com Deus. E a gente pode ver isso em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel veio anunciar a gravidez da Maria, e ela perguntou como é que isso vai acontecer se eu sou uma mulher virgem. Mais especificamente, capítulo 1 de Lucas, versículo 35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, a Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Respondeu Maria, no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então, Maria foi mãe de Jesus, homem. Ela não é a mãe de Deus, não de Jesus Deus, porque Deus é um ser que criou tudo, inclusive a vida da Maria. E graças a Deus pela vida dela, que se achou, que Deus achou digna de usar o ventre para nos trazer o Salvador. Então, agora já ficou claro, eu acredito, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, que é uma parte de Deus, é Deus habitando em nós, conosco. Mas como é que isso acontece? Nem todos têm o Espírito Santo habitando em si, não. O Espírito Santo está aqui à nossa volta, e ele habita sobre ou conosco, em volta, conosco aqui dentro, só quando nós nos tornamos de fato cristãos, que é o que eu vou falar agora, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Como é que isso acontece? É quando o Espírito Santo nos envolve, quando ele desce, quando ele vem dar vida àquilo que estava morto, perdido lá no Éden, que é o nosso espírito. Porque nós somos um corpo, uma alma, que é a nossa mente, e um espírito, que é o nosso coração, onde tem... João escreveu no capítulo 17, versículo 3, a oração de Jesus, que ele disse: esta é a vida eterna. 2 pontos, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E também em João, no capítulo 3, Jesus, numa conversa com Nicodemos, ele disse assim, em resposta, Jesus declarou: eu digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém que não nascer da água e do Espírito, Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, com letra maiúscula, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém teve uma vida tão imaculada como Jesus Cristo. E essa santidade dele é capaz de nos salvar desse pecado que ficou encravado em nós e que determinou a morte,
né? Nós fomos criados sem ela, mas e agora ficamos livres dela novamente, se quisermos. É só basta entregarmos a nossa vida para Jesus, para Deus, crer no sacrifício dele, entender que nenhuma obra nossa é capaz de nos salvar, nada de bom, nada, absolutamente nada pode nos dar salvação, nem a vida eterna, nem nada. Somente a vida de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome, tá? É o Cristo, quer dizer, o enviado, o Messias, que Deus havia prometido que iria enviar. E ele é Jesus, o Cristo. E nós somos cristãos porque acreditamos exatamente nisso, que ele é o enviado para nos dar a salvação, para ser o Senhor da nossa vida. Porque Jesus não é só o Salvador, ele tem que ser, ele deve ser o Senhor da nossa vida. Agora, ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ninguém vai também dizer que Jesus é uma maldição ou é amaldiçoado se tiver o Espírito Santo. Podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. A gente pode entender que não basta simplesmente crer que Deus existe, crer que existe um Deus, criador de tudo. Porque até os demônios creem e tremem diante dele. É o que a Bíblia diz. Mas nós temos que crer da maneira certa. Cremos também que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi manifestado em carne e que ele veio habitar em nós como ser humano para pagar um preço de sangue que era devido, para nos dar a vida eterna, para nos dar a conhecer a verdade, a Jesus que é a verdade, a Deus que é a verdade, ao Espírito da verdade que é o Espírito Santo. E agora nós vamos ver então como nós nos tornamos filhos de Deus. Certo? Porque a todos quantos o receberam, Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 8,14 diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito para novamente temerem, mas receberam o Espírito com letra maiúscula, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho, né? Uma intimidade. O próprio Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Gálatas também diz, né, que nós recebemos um espírito que nos capacita a chamar Deus de Pai. E esse Pai, que é Deus, ele não tem nada a ver com o Pai humano. Porque o Pai humano é humano e é cheio de limitações, muitas vezes ruim. Porque olha só, o nosso pai humano é humano, então por melhor que ele tenha sido, se ele foi um pai muito bom, mesmo assim ele é limitado. Não se compara com o amor de Deus, que é um amor incondicional, a ponto de ter morrido no nosso lugar, de não só ter morrido, ele enfrentou a dor, gente, foi muita dor, tá? E isso foi por muito amor mesmo, certo? Em Colossenses 1:18 diz que Cristo é o cabeça do corpo, o corpo é a igreja. Então nós somos a igreja, tá? A igreja não é o templo, não são as 4 paredes, nós somos a igreja. E também diz assim que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o unigênito do Pai, né? Porque ele só teve um formado daquela maneira, sem pecado, e sendo o próprio Deus, é claro. Mas ele é o primogênito dentre os mortos, quer dizer que se nós cremos nele, estivermos com ele, nós teremos a vida eterna, também vamos ressuscitar, tá? Para que em tudo ele tenha a supremacia. Eu quero que vocês entendam isso, que nós somos a igreja, que somos um com ele, porque agora, né, vou finalmente para falar de uma base de fé que nós devemos. Mas antes de eu falar sobre a base de fé, eu queria falar com vocês sobre esse novo nascimento, que é um milagre, tá bom? Isso é um milagre, a gente não consegue explicar. Quem já passou por isso não consegue explicar o que aconteceu, porque tudo muda, a gente
é transformado. Numa hora tu é uma pessoa, tu tem gostos e de repente tu tem outros totalmente diferentes, tu é uma pessoa diferente, tu enxerga as coisas claramente, coisas que sempre existiram. O mundo espiritual, ele é real, ele está sempre ali, só que a gente não enxerga ele. E antes da gente ser filho de Deus, a gente é filho do diabo. Jesus disse isso, vocês têm por pai o diabo. E não tem como ser diferente, tá bom, gente? O diabo existe e enquanto nós não entregarmos a nossa vida para Deus e reconhecermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, de uma forma geral, né, nós todos somos criaturas de Deus. Mas os que são filhos, eles têm uma diferença, né? São aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, creram e receberam o sacrifício que Ele fez. Não estão ainda tentando fazer nenhum tipo de sacrifício ou buscando outros deuses. E essa é a diferença. A gente não consegue explicar, mas a gente sabe que as coisas estão totalmente diferentes. A gente não é mais a mesma pessoa. É um milagre. Porque milagre não se explica e é isso. Então agora eu vou para finalmente, pra gente, vamos falar assim, de ter uma base de fé. Existe o credo apostólico, que na Igreja Católica é tido como uma reza, né? Que a gente chama de oração. Na Igreja Protestante eles chamam de reza, que a diferença é que reza é uma repetição de palavras. E oração é uma forma mais espontânea de falar com Deus. Mas existe o credo apostólico e ele começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A gente pode ver, né, nessa profissão de fé, que a primeira sessão começa com Deus, o Pai e a sua obra de criação, a segunda com Jesus Cristo e a obra de redenção, e a terceira com o Espírito Santo e a obra de santificação. Porque a santificação é tudo que nós vamos sofrendo até nós chegarmos lá no céu. Nós vamos sendo purificados, santificados, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. É o que a palavra de Deus diz. Na Igreja Católica, eles dizem que creem na Santa Igreja Católica. Católica é uma palavra que quer dizer universal. Então, eu falei antes, né, que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos a igreja, nós somos a Santa Igreja Cristã, né? Uma igreja santa por causa do nosso santo Jesus, que é santo, certo? E outra coisa, é interessante falar que Jesus, ele permaneceu morto 3 dias e 3 noites, porque o judeu, ele tinha uma crença, não sei se ainda tem, de que durante 3 dias completos, né, dia e noite, a alma ainda ficava, o espírito ainda ficava rondando o corpo e a pessoa podia voltar. Então, a partir do terceiro dia, depois de fechar 3 dias, ele de fato tinha morrido. Não ia voltar mais. Certamente que não ia. Tá? Então, Jesus deu provas de que realmente ele morreu, mas que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Existiu outras pessoas que Jesus ressuscitou enquanto estava aqui, como Lázaro, o filho de uma viúva, enfim. Só que essas pessoas morreram novamente, porque elas eram pessoas, humanos. E agora, a diferença é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai também nos ressuscitar no último dia, no dia da sua vinda. Quer estejamos dormindo ou acordados, nós iremos com Ele, nós os que cremos. Então não perca seu tempo, você não sabe se vai estar vivo amanhã, ou daqui a 5 minutos, ou se vai viver mais 10, 20, 30, sei lá quantos anos. Mas como você não sabe se você tem minutos, horas, dias ou anos, entregue a sua vida para Jesus hoje, peça para Ele
colocar o Santo Espírito dele dentro de você e garantir a sua vida eterna. Porque com Jesus, a gente vai ter uma vida eterna. Sem Jesus, aqui, a gente vai ter uma morte eterna, mas não é morte de morreu, acabou. É de sofrimento eterno.